Estamos aqui para responder algumas dúvidas, trazer para vocês aqui falar um pouquinho sobre o planejador financeiro, sobre a carreira. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu, Luiz Fernando, CEO, fundador do Meu Vista, com meu sócio Matheus Carneiro. Estamos aqui para responder algumas dúvidas, trazer para vocês aqui falar um pouquinho sobre o planejador financeiro, sobre a carreira. Então, a gente está aqui com algumas dúvidas e a gente vai responder aqui para vocês. Primeira pergunta aqui é como cobrar do cliente que está endividado? Bom, primeiramente, um prazer falar com todos aqui. Bom, Luiz, acho que o mais importante é a gente ter a ciência de que as pessoas têm desejos, anseios e situações de vida financeiras também diferentes. Por conta disso, a gente se preocupa muito na renda, não é verdade? Sim. O cliente endividado, muito provavelmente, ele se endividou por erros relacionados às finanças pessoais. Boa. A grande maioria das pessoas se endividam por cometerem erros, por não saber organizar bem suas receitas, suas despesas, seus investimentos, entender muito bem ali como que anda as finanças pessoais. Então, a principal questão, independente se ele está endividado ou não, é se ele tem uma boa renda. Perfeito. Se ele recebe pouco, a gente pouco consegue ajudar. Mas se ele tem um salário legal ali de 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, mesmo estando endividado, ele tem uma receita, ele tem um fluxo de caixa que a gente consegue encaixar o planejamento financeiro, e o planejador ele justamente entra para ajudar a organizar melhor tudo isso. Como ele pode ter melhor os gastos dele, como que ele pode usar o patrimônio dele para poder guardar e gerir melhor esse dinheiro. Legal, e vale lembrar, né, Luiz, não é simplesmente um membro da família, mas sim a renda familiar ser ali a partir de 10 mil reais, já dá um bom direcionamento. Por quê? A gente nesse momento começa a entender o porquê as coisas acontecem. É muito comum a gente pegar famílias que um cônjuge não sabe o quanto o outro cônjuge ganha. E muito por ser um mistério um para o outro, acaba que o mistério até mesmo é o próprio problema, é um mistério porque o pessoal não conversa, não fala. Então vale sempre esse recado que comunicação é importante e também falar sobre dinheiro em casa evita muitos problemas. Então, respondendo a pergunta, como cobrar de cliente que está endividado? Então, pessoal, cobra normal. Um cliente endividado é assim como um cliente qualquer. Se ele tem renda, a gente tem que cobrar ele, tá bom? Precisa de certificação para ser um planejador financeiro? Bom, certificação hoje no Brasil não se exige de um planejador financeiro, né? Mas assim como qualquer uma profissão, se você quer ter um trabalho profissional e exímio, você tem que se preparar e se planejar e até mesmo se dedicar a estudos para conteúdos como vendas, como até mesmo psicologia, porque, gente, planejamento financeiro é diferente de investir, Sim. Né, Luiz? Exige muito uma questão emocional do profissional que vai estar tendo aquela família. Muitas vezes a dívida vem, por exemplo, por uma questão de ajudar outras famílias ou outras pessoas. A dívida vem por um descontrole ou até mesmo por outros motivos que vão além do bolso, até do emocional, não é verdade? Exatamente. Tá respondido. Muito bem. Vamos para a próxima? Boa! O planejamento financeiro é cobrado por mês, recorrência, por tempo limitado. Como eu posso cobrar? Acho que essa também é uma ótima pergunta. Muito bom. Olha, Luiz, normalmente a gente acredita muito que a cobrança vai de acordo também com o trabalho operacional que o planejador tem, né? Então a gente sabe, né? Então quando a engrenagem está começando a rodar, quando a coisa está começando a acontecer, você vai ter que ter um trabalho um pouco mais operacional, não é verdade? Exatamente. Mas eu recomendo, cara, todo mundo que me faz essa pergunta eu falo, o planejamento financeiro ele deve ser sempre por recorrência. Essa é a diferença entre um planejamento financeiro e um plano financeiro. Um plano financeiro ele tem um início e um fim muito claro. É como se fosse uma consultoria muito pontual. Só que para você conseguir transformar a vida de uma pessoa, levar ela de um lugar em que muitas vezes ela está 10, 15, 20 anos cometendo erros com relação às finanças pessoais, está desorganizado, isso não vai se resolver em 1, 2, 3, 5, 6 meses. Isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de hábitos. Então é importante você fazer recorrência, é melhor para o cliente e é muito melhor para o planejador financeiro também, e consegue ter uma receita previsível, e consegue ter um trabalho consistente, e consegue evoluir junto com esse cliente. Eu sempre cobrei dos meus clientes pontualmente. Como que eu viro essa chave? Como que eu faço isso pro meu cliente? Boa pergunta, cara. Eu sempre falei também com essas pessoas, se você cobra pontualmente e o seu trabalho é de muito curto prazo, você acaba se tornando um vendedor de planejamento financeiro e não um planejamento financeiro. Olha aí. Porque você vai gastar muito mais tempo, energia, estudar para poder como vender o planejamento financeiro. E depois que você tem os seus primeiros clientes, aí você consegue então conseguir essa própria rede de relacionamentos, clientes que indicam você
retroalimentar. Então, se você, planejador, que atua de maneira pontual, que tem ali, né, um processo que ele tem um início e um fim claro, acho que a gente, aqui no Vista, a gente tem alguns treinamentos, a gente tem uma comunidade que a gente pode te ajudar a apoiar, a se desenvolver e como pensar, como colocar um método em que vai te permitir ter um cliente ali por até anos. Então, acho que tem muito a ver com o método. Beleza. Muitas vezes o planejador também, Matheus, ele tem uma ansiedade, porque o cliente ele traz essa ansiedade de poder resolver tudo de uma vez só. Isso é um problema. Então, às vezes a pessoa quer já resolver ali, porque ele está com uma dívida, ele está incomodado. Afinal, ele procurou um planejador financeiro, nada mais natural, mas é importante ter cadência. Não adianta resolver tudo, senão o cliente vai ficar mais frustrado, com mais informação, com muita coisa na cabeça e ele não vai conseguir resolver de tudo de uma vez só. Perfeito. E, gente, não se deixe enganar. Não é porque você não vai ser um vendedor de planejamento que você não precisa ter um conhecimento comercial. Até porque muitas das coisas que você vai precisar fazer durante o planejamento são quebra de crenças limitantes. E para fazer isso, muitas vezes você vai precisar de argumentos comerciais. Então, por exemplo, muitas pessoas vão falar que imóvel é tudo. Quem tem terra não erra. Muitas vezes pode ser verdade, muitas vezes pode não ser para aquele caso específico. O ponto é que o comercial vai além de você vender o seu serviço, a sua hora, ou até a sua recorrência, ou todo o trabalho que você tem o conhecimento. Vai também na hora de você conversar com argumentos e conversar com o teu cliente para aquilo que ele precisa, não é verdade? Exatamente. E um outro ponto importante é que é o seguinte, o teu cliente, ele tem que te enxergar assim como ele enxerga um médico, um nutricionista, um advogado, não simplesmente como um profissional, mas como uma referência. Isso passa muito pelo que comercial também. Então é isso, acho que abordamos bem essa parte de como você vende, se vende seu trabalho, seu serviço. Como que eu faço para começar o meu trabalho numa rede social? Cara, essa é uma ótima pergunta, acho que muita gente pergunta isso pra gente. E eu acho que o primeiro passo, às vezes as pessoas têm uma ansiedade e nem todo mundo lida bem com finanças pessoais que, cara, é difícil criar conteúdos, posts e ter ali uma relevância nas redes sociais e um posicionamento. Então, para quem está começando, o primeiro é, cara, aprenda a vender antes de usar as redes sociais. Vende para as pessoas próximas, pede indicação, tem grupos de network, aprenda a usar o planejamento financeiro. Depois, você usa as redes sociais para escalar esse conhecimento que você já tem. Perfeito. Então você vai usar as redes sociais para contar como foi o trabalho de planejamento financeiro com o cliente, como que você está usando post, que você pode tirar foto de cliente, cases de clientes, obviamente, sem dizer, né, o cliente, números, mas você começa a contar a sua história, como você está atuando. Então, perfeito. Se você começa a fazer rede social, se preocupar isso antes, eu acho que pode ser mais difícil do que depois. Vou te fazer uma outra pergunta também, que teve um planejador que comentou comigo e muita gente também tem essa outra dúvida. Luiz, sinto que o meu network não é um network de planejamento financeiro. Como eu posso fazer para começar a me inserir nesses outros meios? Cara, isso é um desafio, né? Eu acho que a gente tem que poder... Lembra quando a gente falou no início sobre o nosso público? Boa. Né? Sobre os endividados e tudo mais. A gente precisa saber quem a gente quer atingir, né? Eu acho que o grande público de planejamento financeiro são as pessoas ali que não necessariamente estão muito endividadas, mas também não necessariamente são grandes investidores, mas pessoas que estão ali, que ganham bem, que têm uma receita, que têm uma boa qualidade de vida, mas que sentem que precisam se organizar melhor, que sentem que estão ali com desafios relacionados aos investimentos, aos objetivos, que ainda não está com a vida resolvida. Esse é o cliente, né, ideal. Esse é o cliente que a gente mais vai conseguir mudar a vida deles. Então a gente precisa entender onde esse cliente está. Então isso é a forma em que eu me posto, a forma que eu falo, como eu me comunico, aonde eu frequento. Cara, tem grupos de network que eu acho que pode fazer sentido para isso. Eu acho que tem os nossos relacionamentos próximos, acho que, né, a gente pedir ali ter um médico, tem às vezes um profissional liberal, um dentista, um advogado, um pequeno empresário. Acho que todas essas pessoas têm um potencial ou elas também conhecem outras pessoas que têm um desafio financeiro. Acho que todo mundo conhece alguém que tem um desafio financeiro. Perfeito. E eu gosto muito também de exemplificar. Eu, quando era planejador financeiro, eu tinha sempre uma analogia, né? Poxa, eu queria em algum momento atender um diretor de uma empresa. E muitas vezes o network que eu tinha talvez fosse do analista, vou usar dessa maneira, né? O analista perante o diretor muitas vezes não tem uma credibilidade para indicar um profissional de finanças. Então a coisa é etapa por etapa. Pô, eu tenho uma pessoa analista.
Pô, eu quero aumentar de nível, como é que é o seu chefe? Pô, será que você tem alguém que trabalha com você, que já está há mais tempo, tem mais experiência, está mais tempo na empresa que você pode me apresentar? E a consequência vai aumentando. E quando você vai aumentando os cargos, você vai botando isso para metas, você vai conseguindo alcançando pessoas maiores, né? Ou pessoas com perfis diferentes. E isso serve para qualquer tipo de pessoa. Então, muitas vezes, se você é um profissional que não sente confiança no seu network para começar um trabalho e de fato ser bem remunerado para isso, ou até mesmo poder viver de planejamento financeiro, acho que o ponto é paciência, né, Luiz? Muitas pessoas, até mesmo os clientes, acabam chegando tentando resolver tudo de primeira, mas, gente, é igual jogar videogame, você vai passando uma fase de cada vez, né? Boa! Tá respondido, né, Luiz, essa pergunta? Ótimo, vamos lá. Como me preparo para ser um planejador financeiro? Eu acho que o preparo para ser planejador financeiro, primeiro acho que você conseguir estudar e criar ou, enfim, identificar um método, um modelo de trabalho. E eu gosto muito de fazer as coisas de fazerem bem feitas. Então, se preocupar em ter ali uma página, um posicionamento, a forma de você se apresentar, de você conseguir ter uma tecnologia, uma ferramenta, de você de fato profissionalizar. Você precisa mostrar credibilidade. Por mais que você esteja começando, que ali talvez você não tenha ainda muita história, mas o fato de você se profissionalizar, mostrar uma ferramenta, mostrar que você tem um atendimento, mostrar que você se preparou, que existe um método, que tem um processo, que cada reunião tem ali um objetivo específico, eu acho que isso vai te ajudar muito a você conquistar e você ter também segurança para os seus primeiros clientes de planejamento financeiro. Perfeito. E um outro ponto até que eu gosto de trazer, Luiz, assim, olha, tem que ser uma coisa prazerosa. E muito do seu preparo também significa você escolher muito bem seus clientes. Tem pessoas, por exemplo, que se dão muito bem atendendo médicos, pessoal da área da saúde. Então, se você tem dúvida de por onde começar, de repente você encontrar um nicho e se especializar naquele nicho, vai te fazer chegar mais rápido nesse primeiro momento, porque você vai ver sempre coisas muito parecidas, pessoas sempre com ganhos muito parecidos, não só financeiramente falando, mas modelos de contratação, as preocupações das pessoas, os horários de trabalho. Dando um exemplo da saúde, que acho que é um pouco mais batido, mas isso serve para até mesmo atletas, por exemplo, empresários, altos executivos. Então, acho que você escolher de repente um nicho, ou um modelo de cliente, uma faixa etária, ou alguma dor específica, é uma maneira de você se preparar também, porque você vai ficando cada vez mais craque nesse tipo de cliente. Próxima pergunta aqui é: posso trabalhar part-time como planejador financeiro? Boa, muitos deles começam com part-time, né? A maioria, eu acho. A grande maioria. Eu enxergo que a grande maioria, até porque o brasileiro ainda não entendeu 100% o que é o planejador financeiro, e é uma profissão que cada vez mais vai surgindo, vai acontecendo, as pessoas estão conhecendo, estão se tornando mais conscientes sobre a necessidade de ter um bom planejamento financeiro. E isso também acontece, Luiz, por conta desse crescimento do mercado estar cada vez mais apto e não 100%, poxa, não tem como começar. Então, de novo, devagarinho, com paciência, atende o primeiro cliente, atende o segundo cliente, o terceiro, vai montando a sua carteira. E muito do método que a gente entrega aqui no Vista é justamente para que você possa crescendo de uma maneira coesa e orgânica o próprio trabalho. Perfeito. Próxima pergunta, essa pergunta aqui ela é muito boa, que é: sou assessor de investimentos, como eu faço para trabalhar como planejador financeiro? A gente recebe muito assessor de investimentos aqui. Para quem não sabe da minha história, eu já fui um assessor de investimento antes de ser um planejador financeiro, então eu fiz essa transição de carreira. E eu acho que o que é importante? O assessor, muitas vezes a gente perde a oportunidade e a gente deixa muito dinheiro na mesa e também a oportunidade de ajudar alguns clientes, que são esses clientes que tem uma boa receita, tem uma renda legal e por diversos fatores não tem um patrimônio financeiro. Sejam as pessoas que ganham ali 20, 30, 50 mil reais e gastam tudo que ganham. Então muitas vezes essas pessoas são excelentes clientes para o planejamento financeiro, porque com pequenas mudanças de hábitos, com ajustes importantes, a gente consegue mudar a vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ela não é um cliente interessante para os investimentos. Porque como o investimento ele é baseado no patrimônio, se ele não tem patrimônio para investir, o assessor ele não vai conseguir construir ali uma carreira. Então, o trabalho de planejamento financeiro ali para quem já é assessor dentro de um escritório de assessoria, ele é muito relevante, ele é muito legal para você atingir um público que tem um baita potencial, tem muita gente no mercado que tem essas características, que inclusive se tornam clientes de
assessoria de investimentos. Perfeito. Com alguns ajustes que você vai fazendo ali nas receitas, nas despesas, nos objetivos, nos planos, trazendo clareza para ele, a importância de ter um planejamento financeiro, clareza de ter essa organização, um processo. Isso a gente tem centenas, milhares de casos de pessoas que se tornaram investidores dentro de alguns meses, 5, 6, 7, 10 meses, eles passaram a se tornar investidores. Muitas vezes o que precisava era uma direção, uma organização. Mas isso eu gosto sempre de deixar claro, assim, são trabalhos diferentes, não é uma evolução da carreira, são profissionais diferentes. Muitas vezes o mesmo profissional ele pode executar esses dois trabalhos, de maneira segregada, cobrando de maneira segregada, mas também tem muitos escritórios de investimentos hoje que são parceiros do Vista, inclusive, que optam por ter uma área de planejamento financeiro justamente para atender esse público, esse perfil que está cada vez mais aparecendo. E aquela coisa, né, Luiz? É uma nova linha de receita para o escritório. Exatamente. Muitas vezes, então, como o escritório começa a trabalhar a partir de um certo patrimônio, muitas vezes ele não olha para a renda da família. E é onde, de fato, tem uma grande oportunidade. Então, vou dar um exemplo aqui até básico. Poxa, de repente uma família que tem um ganho mensal de 30 mil reais e não ter um patrimônio, faz com que o escritório perca a oportunidade de ter esse cliente. Exatamente. Então, como você pode fazer para monetizar esse cara também, obviamente entregando um serviço de qualidade, para que esse cliente possa se tornar um investidor futuramente, você consegue trabalhar justamente no core da família. O core da família, por que essa família que ganha 30 mil reais, por exemplo, não é um investidor ainda? Aí você começa a gerar valor para o seu cliente desde já. E aquela coisa, né? Se você faz um primeiro trabalho, 2, 3, 4, 5 meses bem feitos, você para sempre tende a se tornar uma referência para aquele cliente. E outra, também tem não só esses clientes que têm ali pouco patrimônio que podem também contratar um planejador financeiro. Acontece muito quando os escritórios criam esse serviço dentro do escritório, eles começarem também a atrair o interesse de outras pessoas que já têm dinheiro, que já têm investimento, que já estão na casa há mais tempo, que querem entender e organizar melhor também as finanças pessoais. Tem um aplicativo, tem um sistema, e lembrando, o Vista ele é white label, então o escritório pode ter a marca dele e usar isso para poder captar mais cliente, para reter cliente e para gerar mais valor para o trabalho de assessoria e de planejamento financeiro. Perfeito, ou seja, Finanças 360. Exatamente. Sou contador e estou pensando em ser um planejador financeiro. Qual é a dica? Bom, se você é um contador e está começando um trabalho de planejamento financeiro, assim como um assessor de investimento também é outra atividade, né, gente? A gente precisa deixar isso muito claro. Cada atividade tem seu valor, cada atividade tem a sua entrega. E no caso do contador, muitas vezes o trabalho de, por exemplo, o imposto de renda já tem o teu cliente, já tem a confiança desse cliente. Então, oferecer algo mais completo, de repente, para esse cliente, não simplesmente para ele que tem uma empresa aberta. Poxa, muitos contadores tomam conta da empresa e os próprios empresários confundem pessoa física com pessoa jurídica na hora de botar as contas em dia. Então, pega um dinheirinho da empresa para poder pagar a conta de luz, ou pega um dinheirinho ali que está guardado para a faculdade do filho e bota na operação. Então, o primeiro ponto é mapear quais são as oportunidades dentro daquela própria carteira, né, Luiz? E, cara, uma coisa que é muito legal a gente ver alguns depoimentos de alguns contadores que se tornaram planejadores financeiros, né? Para muitos clientes, pequenos empresários, eu acho que o foco ali são profissionais liberais, pequenos empresários, que veem muitas vezes a contabilidade como um mal necessário. Perfeito. Tipo, putz, eu tenho que contratar um contador, eu preciso pagar o contador é caro, ele vê como um custo. Mas se esse contador ele incorpora um serviço de planejamento financeiro, ele começa a gerar um outro tipo de benefício, gera uma receita que ela é recorrente ao longo do ano, como você falou, não só ali no imposto de renda, você já tem aquele cliente, ele já paga por isso, por que não eu fazer um upgrade, um upsell, e poder oferecer para esse cliente ali, que às vezes é um profissional liberal, é um pequeno empresário, é ali um MEI, às vezes é uma pessoa ali que está começando, que mistura, está desorganizado, receita, despesa. E muitas vezes a gente vê, o contador ele acaba tendo que ajudar e resolver muitas dessas dúvidas de graça. Por que não fazer isso como um negócio? Perfeito. Como um novo produto? Então, é sim muito legal, é uma baita oportunidade também, tanto para o assessor como para o contador, oferecer o planejamento financeiro pessoal. Porque os dois, eles somam a atividade, eles vão incorporar
eles vão fazer com que seu negócio ele se torne mais robusto. E tem um outro fator também que eu gosto de trazer, que o mercado financeiro ele é reputação, né, Luiz? Se o teu cliente já confia em você para fazer uma contabilidade ou para fazer a carteira de investimento dele, ele com certeza vai olhar para você como uma referência de planejamento também. Se você puder entregar isso ganhando uma renda a mais, que mal tem? É isso aí. Perfeito. Boa, pessoal, por hoje é isso. Estão aqui as perguntas que a gente respondeu. Se alguém tiver mais dúvidas, mais perguntas, fiquem à vontade. Manda pra gente, a gente vai responder as dúvidas de vocês, explicando mais sobre a carreira do planejador financeiro, sobre ferramentas, tecnologia, metodologia, e a gente está aqui para ajudar você. Boa, muito obrigado, até a próxima. E lembra de mandar para aquele teu amigo que tem alguma dessas dúvidas e está procurando a resposta e não achou ainda.